crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Hoje nós daremos continuidade ao tema Linguagens Sagradas. Vamos organizar então o nosso material para a nossa aula? Hoje nós precisaremos do caderno, lápis de cor, lápis grafite e de uma borracha. Eu aguardo vocês. Agora, anote em seu caderno. A data de hoje, aula 25, ensino religioso. Eu vou aguardar.
Vamos revisar o que nós vimos na aula passada? Conhecemos um pouco sobre as linguagens sagradas e suas diferentes formas de expressão, como, por exemplo, através de textos sagrados, como a Torá, um texto sagrado para os judeus. Torá pode ser entendida como lei, mas originalmente significa ensinamento ou instrução. Vimos também o livro de Mormons, que é um dos 4 livros usados como escritura pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vimos a Bíblia Sagrada, texto sagrado para os cristãos e significa livros. O Vedas, que significam saber e conhecimento. É considerada pela história a escritura mais antiga da humanidade, da religião do hinduísmo. O Alcorão, ou Corão, que é um livro sagrado para o islamismo. Os seguidores acreditam ser a revelação da fala ou a palavra de Deus. Vimos o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles não chamam seus livros de sagrados, e sim livros que servem para o estudo e o aperfeiçoamento individual da religião espírita. O Tripitaka, que significa o sexto triplo, ou os 3 sextos da sabedoria, uma referência às 3 partes do livro. O livro do caminho e da virtude, que fala sobre a revelação do homem com a força da natureza para o taoísmo. Vimos também que as linguagens sagradas são expressadas através da oralidade. Para os povos da matriz africana, essa tradição oral está presente e é transmitida de geração a geração. Para a comunidade indígena, a tradição oral tem a função de representar histórias, de garantir às novas gerações indígenas o conhecimento de seus antepassados. Observamos outras formas de expressar as linguagens sagradas, como através da arte, com as esculturas, as pinturas e os vitrais. Também podem ser expressadas através da música, da dança, dos cantos, dos gestos, dos sinais, enfim, em diferentes manifestações artísticas. Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje nós falaremos sobre mitos. Vocês sabem o que são mitos? Vou explicar para vocês com a leitura de um texto do livro Mito e Realidade, de Mircea Eliade, do ano de 1986, página 11. O mito conta uma história sagrada. Ele relata um acontecimento ocorrido num tempo primordial, o tempo fabuloso, o do princípio. Em outros tempos, o mito narra como, graças às façanhas dos entes sobrenaturais, uma realidade passou a existir. Seja uma realidade total, o cosmo, ou apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto, a narrativa de uma criação. Ele relata de que modo algo começou a ser.
Os mitos fazem parte da cultura e da religião de todos os povos, sejam africanos, indígenas, orientais ou ocidentais. Os mitos contam histórias sobre a origem do mundo, dos homens e das coisas, por meio das relações entre os seus deuses e forças sobrenaturais, de quando o mundo foi formado. Os mitos expressam diferentes maneiras de compreender o surgimento do universo, da vida, da humanidade e do planeta onde vivemos. Os mitos se relacionam com a vida social, com a religiosidade e o modo de pensar de cada povo. O mito também é uma narrativa que explica os fatos da realidade, os fenômenos da natureza, contam histórias onde aparecem deuses sobrenaturais, heroínas, heróis. As histórias contadas pelas religiões, tenham elas sido escritas ou não, também são consideradas mitos religiosos. O mito religioso explica a realidade por meio de histórias sagradas. Iniciaremos o estudo com o mito de origem. Os mitos de origem são histórias simbólicas que contam acontecimentos de um passado distante. Eles dão sentido à vida no presente, pois explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. Os mitos de origem são uma tentativa de explicar, por meio de narrativas, histórias, o surgimento de todas as coisas. Para entendermos melhor sobre os mitos de origem, iremos assistir um vídeo com o nome de Mito da Criação. Prestem bastante atenção neste mito. Eu volto logo. Naquele tempo, nem antigo e nem passado, porque nem tempo ainda havia, já existia Nhamandu. Nhamandu inspira, e quando sopra seu hálito, a existência simplesmente acontece. Uma vez, Nhamandu inspirou, e quando soprou, nasceu Quaraã, de dentro dele mesmo. Por sua vez, Quaraã, de si mesmo, no seu coração, faz surgir Tupã. Que se põe a dançar e cantar na imensidão de Nhamandu, e criando mundos e mundos e mundos. Tupã criou a Mãe Terra e também muitas outras mães estelares, através de um cantar, na pausa de uma respiração relampejante. O espírito da Mãe Terra flutuou na imensidão que foi assumindo a forma de uma quase serpente, que foi se esticando, depois foi se contorcendo, se enrodilhando, se encolhendo, foi se tornando oval, depois foi aos poucos se arredondando e ali ficou, adormeceu, sonhava. Então Tupã olhou e desenhou em seu corpo as primeiras entidades, as montanhas, rios, lagos, nascentes, florestas, desertos e planícies. Depois disso, Tupã precisava de alguém para continuar o trabalho da criação. Ele sonhou em criar o primeiro ser humano, Nhanderu Vussu. Ele era como se fosse feito assim de um vento luminoso. Ah, e ele tinha asas. Então ele foi dizer a Tupã que não conseguia viver sobre a terra. O Criador sugeriu que ele percorresse os 4 cantos do mundo e fosse atrás das entidades divinas, que elas poderiam lhe ensinar algo. Nhanderu Vussu flutuou em direção ao leste e encontrou com uma imensa rocha. Foi então que ele tornou-se pedra. Ele se viu pedra. Então é assim que é viver na terra? Então Nhanderu Vussu saiu e se dirigiu ao sul. Lá ele encontrou a primeira árvore do mundo, Pindovu. Ei, você pode me ensinar a viver na terra? Sim, claro, entre em mim. Assim que ele entrou, ele se tornou uma frondosa árvore.
foi quando ele sentiu suas raízes bem fundas. Mas que coisa boa era a verticalidade alta do tronco que ele sentia, e se espalhando em uma cabeleira de folhas que dançavam. Pronto, pode sair, disse o espírito da árvore. Você já aprendeu. Continue a sua jornada. Então, Yanderuvuçu saiu. Foi para o norte e lá encontrou o primeiro animal ancestral. Era a onça, que olhou para ele fixamente. Entre em mim, assim entenderá o que eu sou. Yanderuvuçu, então, se tornou onça. Estranhou um pouco as 4 patas. Eram como raízes, mas ele gostou também. Agora sai. Tudo isso eu posso e sou, disse o espírito da onça. Subiu a montanha, flutuou até o alto, viu uma gruta. Entrou na gruta, viu lá no fundo a figura de uma serpente. Você pode me ensinar alguma coisa sobre a terra? Eu sou o espírito da terra, disse a serpente. Eu sou a protetora das entidades da terra, das montanhas, dos vales, dos rios, das florestas. Em todo lugar eu estou. Então você pode me ensinar? Claro. Então o espírito da terra esticou sobre o chão e foi recolhendo com o seu corpo um barro úmido da gruta. Com ele foi moldando um corpo, modelou o corpo humano. Entra aqui e você aprenderá muitas coisas sobre a terra. Yanderuvuçu entrou e também sentiu a verticalidade do molde, com as raízes dos pés soltas. Era muito diferente. Olhou em volta e foi a primeira vez que ele viu o mundo com os olhos de cristal. Junto com esse corpo que te dei, há também meus dons e as minhas marcas. Você pode criar o que você quiser. Preste atenção no que dizes. Cuidado com a sua fala, pois tudo o que disser, assim será. Até que então ele olha o céu e lhe vem na mente uma palavra. Arara! Foi assim que surgiu a primeira arara no mundo. E ele foi falando. Paracal, Anum, Guará, Guararema, Guaratinguetá. Muitos pássaros foram surgindo no céu. E também começou a falar. Jacaré, Jararaca, Jararacuçu, Paca, Tatu, Capivara, Saruê, Catinguelê. E assim foi surgindo nomes e nomes e nomes que se transformaram em animais da terra. Yanderuvuçu ia andando e falando, até chegar à margem de um rio. E quando ele olhou para o rio, começou a dizer Aruanã, Pirarucu, Tambaqui, Pirapiré. E aí foram surgindo peixes. Yanderuvuçu ficou impressionado. Falou nomes de plantas, nomes de árvores, e muitas coisas passaram a existir. Sua vida era cantar, andar, falar, sonhar. Até que um dia ele resolveu voltar para a gruta. Mãe Terra, eu vim devolver o corpo e os dons que me deste. Não precisa devolver, pode ficar para sempre. Eu só queria aprender como era viver na terra. Agora eu quero voltar para o alto. Então lhe disse que ele poderia ficar com aquele corpo pelo tempo que quisesse. E quando se cansasse, poderia fazer uma cova em qualquer lugar. Não precisava voltar na gruta. Então Yanderuvuçu desceu, caminhou em direção ao rio. Lhe chamou a atenção uma cachoeira no final da curva. Ficou de pé diante de um poço cristalino e foi quando viu, através do espelho das águas, a sua própria imagem. Cunhantaí Porã. Ele não sabia que era a sua futura companheira, mas quando ele falou estas palavras, surgiu a primeira mulher. Ela se ergueu prontamente das águas e lhe fez companhia. Era um dia pleno de céu azul. O que eu posso fazer por aqui? Disse ela. Ajudar a criar a vida na terra. Mas como? Através da inspiração de Tupã. Yanderuvuçu e Cunhantaí puseram-se então a caminhar juntos. Nossa! Você criou somente peixes cinzentos. É preciso pôr mais cor nesse mundo das águas.
Kuyantai, então, passou a recitar muitos nomes de peixes coloridos, enfeitando várias nascentes e pequenos rios. Kuyantai olhou a floresta e criou alguns insetos coloridinhos e pintadinhos, como a joaninha, o louva-a-Deus, a borboleta, a esperança, até que chegou um dia: mas seria bom se tivesse mais gente nesse mundo. Vamos fazer isso? Mas como? Então ela foi à floresta, pegou uma semente de cada árvore, colocou em uma cabaça. Foi então que fez a primeira maraca. Kuyantai chacoalhou e começou a cantar vários sons, enquanto as sementes chacoalhavam. 4 povos se formaram, todos nascidos das sementes da natureza, como parte da mesma tribo, a nação humana. Houve um tempo em que Yanderuvuçu se cansou de andar pela terra-mãe, mas não queria ficar muito longe de suas sementes. Assim transformou-se em Quaraci, o sol. Kuyantai, muito tempo depois, transformou-se em Jaci, a lua. E acompanha o povo semente desde aquela época, olhando nas noites claras e nas noites escuras. Em um antigo entardecer, depois de Juruá mirar docemente o poente, surgiu a curiosidade e o desejo de ir em direção até aquele mistério de cores, que começou a ser chamado de o outro lado do mundo. Para isso, tinha que atravessar um grande rio, e Juruá não queria ir sozinho. Chamou todos da aldeia. Alguns foram. Aqueles que seguiram Juruá atravessaram o rio e sumiram na luz do poente. Já Yanderikei ficou com o seu grupo, preservou os ensinamentos primeiros. Continuaram vivendo em casas comunitárias, circulares, que ganharam o nome de ocas. Viviam modelando barro e criando formas. Um dia, Tidjari, que era a companheira de Yanderikei, lhe procurou para revelar um sonho. Ela sonhou que muito tempo havia se passado, até que Juruá voltou com o seu grupo e as suas criações, trazendo espelhos, tabaco, armas como revólver, espingarda, canhão, bomba, machado, faca. Foi tanto tempo que se passara que Juruá havia se esquecido de que aquela aldeia era a sua origem e que aquelas pessoas que ali habitavam também eram seus irmãos. Iubá chegou do céu, em máquinas voadoras, pássaros de aço, com muita gente voadora, mas também sem se lembrar de que um dia tinha nascido ali. Até que o irmão mais novo feriu o irmão mais velho com uma flecha, e a guerra se instalou entre todos. Foi quando o sol e a lua se encontraram no céu. Quaraci e Jaci se abraçaram e choraram muito. Foi então que Tupã trovoou e falou: vocês todos são sementes da mesma floresta, que possui raiz no mesmo chão, que é alimentada pelo mesmo sopro e a mesma luz do céu. Vocês não se encontraram novamente para brigar, mas para amar, e uma vez partilhada a sabedoria da semente vermelha, a da semente amarela, a da semente negra e a da semente branca, um novo povo florescerá, o povo dourado, o povo que vai nascer da união das 4 sementes. Quando Tupã disse isso, a chuva parou. Foi então que o irmão mais velho disse para sua companheira: vamos plantar esse sonho então nesta terra, até que ele floresça. Foi assim que aconteceu. O sol nasceu na aldeia, vindo de um oriente dourado. A primavera, em breve, iria chegar.
E aí, crianças, o que acharam desse mito? Bem interessante, não é mesmo? Como esse mito conta a criação do mundo a partir de um mito indígena. Vamos rever algumas partes desse mito. Olhem lá! Em um tempo nem antigo e nem do passado, pois o tempo nem existia, Inhamandu sopra seu hálito e a existência simplesmente acontece. Certa vez, Inhamandu inspirou e nasceu Quaraí. Então Quaraí, dentro de seu coração, fez nascer Tupã, que se pôs a dançar e criou mundos e mundos. Tupã criou a Mãe Terra. Tupã desenhou em seu corpo as primeiras entidades, as montanhas, os lagos, os rios, até o deserto. O espírito da terra, a serpente, foi moldando um corpo e formou o corpo humano, o Yanderavossu. Esse corpo humano poderia criar o que quisesse, com apenas a sua fala. Então, Yanderavossu começou a dizer diferentes nomes, e desses nomes foram criados as aves do céu, os peixes dos rios e as florestas. Sua vida era andar, cantar e sonhar. Yanderavossu criou sua companheira, a primeira mulher, a Cunhantaí, que lhe ajudou a criar a vida na terra, como peixes coloridos e diferentes insetos coloridos também. Cunhantaí e Yanderavossu decidiram criar mais pessoas, com sementes da natureza. Cunhantaí criou 4 povos diferentes. Yanderavossu cansou de andar pela terra e se transformou em Guaraci, o sol, e ficou admirando toda a criação. Guaraci, muito tempo depois, se transformou em Jaci, a lua, que acompanha então o povo semente desde a sua criação. Gostaram, crianças, desse mito? Agora que revimos um pouco o mito da criação, vamos para a nossa atividade de hoje. O que foi mais significativo para você no vídeo Mito da Criação? Vai pensando aí. Agora faça um desenho bem caprichado, que represente o mito da criação. Eu vou aguardar.
E aí, crianças, terminaram a atividade de vocês? Caso vocês não tenham terminado, não se preocupe. Depois, com calma, vocês terminam essa atividade, certo? Agora, enquanto vocês estavam aí fazendo a atividade, eu estava aqui pensando, o que será que vocês escolheram para representar na atividade aí de vocês? Será que foi o início de tudo? Será que foi quando em Aruçu começou a criar todos os animais? Os animais dos rios, os animais da terra, os animais do ar? Ou será que foi quando ele criou a primeira mulher? E depois eles juntos criaram todos os povos que existem hoje na Terra. Eu fiquei aqui bem curiosa. Espero que tenham feito desenhos bem maravilhosos. Vamos relembrar o que estudamos na aula de hoje? Conhecemos mais sobre linguagens sagradas. Aprendemos o significado da palavra mito. Conhecemos sobre como os mitos são expressados e assistimos ao vídeo O Mito da Criação. E a nossa aula de hoje está chegando ao fim. Não esqueça, lave bem as mãos, use álcool em gel, não saia de casa se não precisar. E se precisar sair, use a máscara. Até a próxima aula.